Boa tarde, investidores. Sejam muito bem-vindos a mais um Cara a Cara com o Gestor. Aquele programa fiel da quarta-feira, 5h30 da tarde, coladinho ali com o fechamento de mercado do Leandro Martins. Aquele que você pode tirar a sua dúvida ao vivo com o seu gestor favorito, né? Então, antes da gente começar o nosso bate-papo, aquele pedido super tradicional, já curtam o nosso conteúdo, compartilhem, chamem todo mundo. Quanto maior for o engajamento de vocês, melhor vai ser o nosso programa e mais fácil vai ser levar um conteúdo diferenciado de qualidade para você, investidor. E hoje, né, é um prazer para mim receber aqui o Tomás e o Subô, da Atlas One, para contar um pouquinho para a gente sobre como que você faz análise de ações utilizando ciência de dados, né? Eu já antecipo aqui, trago um spoiler, eles têm uma estrutura muito interessante de controle, né, que monitora toda a precificação. Eu vou deixar eles contarem um pouquinho mais, mas o famoso Gera, que foi o sistema proprietário deles, o sistema com o qual eu mais me impressionei, inclusive durante o processo de avaliação de gestoras aqui, pelo controle e agilidade. No celular deles eu sei que eles conseguem ver tudo o dia inteiro online, né? Então, Tomás, Subô, um prazer recebê-los aqui. Sejam muito bem-vindos ao Cara a Cara com o Gestor. Muito boa tarde, um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos falar bastante aqui sobre gestão, oportunidade de investimento, como é que a gente olha para as empresas. Enfim, tem muita coisa bacana aqui para a gente conversar. Eu, Subô aqui, e você, Vitor, a gente fica à disposição aqui também para responder qualquer pergunta que vocês tenham, qualquer colocação. Tentar fazer esse bate-papo uma coisa bem produtiva aí para todo mundo. E principalmente agora que está fechando o mercado aí, e hoje é um dia, o mercado está subindo, então vamos aproveitar e falar de coisas boas aqui, né? É isso aí. Subô, seja bem-vindo, né? Você não é novato no Cara a Cara com o Gestor, nós já falamos uma vez há um tempo atrás, né? Então, novamente, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Tudo que é bom a gente repete, né? Então, vamos trazer novamente você aqui. Bom, prazer é meu, Vitor. Obrigado pelo tempo que está dedicando aí para a gente poder falar um pouquinho com os ouvintes, investidores. Acho que, assim, o assunto é bem amplo, né? A gente pode falar sobre qualquer coisa, podemos falar sobre investimentos, sobre teses, falar sobre o mundo, macro, falar de commodities, falar o que vocês acharem mais interessante aí. O assunto é amplo aí, interessante. Excelente, né? E por último, é o Ricardo, se eu não me engano, não é isso? Aqui o Ricardo chegou de última hora na pauta. Ricardo, né? Se eu errei o nome, peço desculpa. Seja bem-vindo também ao programa. Obviamente, sentou na mesa, vai conversar com a gente também um pouquinho. Fique tranquilo. Com certeza, vamos lá. Obrigado, Vitor, pelo convite ao Modal também. Eu sou o RI aqui da casa. Normalmente participo dessas reuniões mais para ajudar aqui no brainstorming com todos com o Subô, para levar algumas informações para vocês também. E, claro, para depois, toda pergunta que a gente não conseguir aprofundar muito aqui, vocês terem a liberdade de entrar em contato comigo, com a casa, para eu fazer essa ponte, seja com os dois gestores, então com os analistas. Vai ser um prazer essa conversa. Excelente. Então, vamos lá, rapidamente, porque como a gente tem hoje uma... Opa, quase que eu faço uma tragédia aqui, derrubar a mesa. Rapidamente, para a gente poder entrar no assunto, né? Conta um pouquinho para a gente, Tomás e Subô, da trajetória profissional de vocês aí, como é que vocês viraram gestor, só para o público conhecer vocês, e obviamente Ricardo também, mas aí não com o gestor, mas pode contar também para a gente rapidinho. Vou começar aqui rapidinho, então, só para dar uma palhinha. Eu comecei no mercado faz 25 anos, comecei como analista de sell-side, então a minha escola foi ali como analista recomendando ações, isso na antiga Merrill Lynch, que hoje é o Bank of America. Fiquei lá 10 anos e depois acabei cansando um pouco daquela vida do sell-side e quis colocar, vamos dizer assim, dinheiro nas minhas opiniões de verdade. Aí eu tive uma oportunidade de virar gestor de renda variável no family office do seu José Safra, né? Lá fiquei 4 anos. Depois de 4 anos, eu me senti capacitado aí para migrar e abrir uma gestora minha independente, isso em 2008. Depois disso, depois de 3 anos de ter aberto a Águas Claras, eu fui comprado pela Gávea e o time todo foi para a Gávea e virou lá a célula de renda variável dentro da Gávea Investimentos. Foi uma história muito bacana ali com a Armin, aprendi muito durante 5 anos praticamente. Infelizmente, no divórcio da Gávea com o JP Morgan, como vocês bem sabem, a parte de renda variável toda teve que migrar para o JP Morgan. O JP Morgan, como vocês sabem, também fechou a Asset do Brasil, acabou transferindo tudo para o Santander. Aí a gente saiu nesse movimento, não queria continuar, gostaria de continuar como um grupo independente.
E aí a gente acabou abrindo a Atlas One, e hoje tem 5 anos de história aí, né, com uma gestora focada em renda variável, com os produtos mais importantes na prateleira, com um time fantástico, trabalha junto há muito tempo. Então, assim, é uma história bem bacana, uma experiência longa e de uma equipe que está junto há muito tempo. Excelente, Tomás. É muito interessante ver essa vontade, esse anseio que os gestores têm de botar o dinheiro deles no que eles realmente acreditam. Isso me deixa muito feliz, muito motivado quando vejo um gestor que monta a gestora e o principal motivo não é, montei a gestora porque eu queria ganhar dinheiro, eu queria fazer um negócio, geralmente é porque eu queria botar o dinheiro nas minhas ideias, eu acredito no que eu faço, isso é motivador. Subo, conta pra gente rapidinho também a sua trajetória. Então, Vitor, eu comecei lá em 97, eu brinco que eu comecei já no meio de uma crise, né? Naquela época, você teve crise em 97 da Ásia, você teve crise também em 98 com Rússia, teve crise depois em 2001 com .com, com a eleição no Brasil, 2008, enfim. A gente passou aí por pelo menos aí umas 7, 8, 9 crises aí, e cada crise uma é diferente da outra, a gente aprende bastante. Eu, como Thomas, eu comecei no Sell-Side lá atrás, em 97, sempre cobrindo vários setores distintos, mas eu me especializei ao longo dos anos, principalmente em commodities. Tanto é que, em 2013, eu tive um breve período aí, até da economia real, fui fazer exploração de petróleo na Ásia e na África, que foi uma experiência super rica, entendendo como é que era realmente no lado real, como é que funcionava o mundo de commodities. Lá em 2016, eu fundei uma gestora de investimentos e em 2019, né, Thomas? Por aí, 2019, o Thomas me convidou para me juntar aqui no Atlas One. Eu, juntamente com a equipe, a gente abriu o Long Bias, o fundo em que eu sou gestor responsável, no qual o Thomas me ajuda na gestão, juntamente com o resto da equipe. Lá no meio do furacão, em março de 2020, no meio da pandemia, e a gente está quase aí fazendo 2 anos de gestão no Long Bias e, de novo, fazendo análise, fazendo gestão, que é uma coisa que eu gosto bastante, principalmente no setor de commodities, que é a minha especialidade. Excelente, Subo. E por último, né, passar a palavra aqui para o Ricardo, mas antes de passar a palavra para o Ricardo, eu tenho que fazer aqui uma confissão, né, que eu acho muito interessante. Os investidores, às vezes, na maioria das vezes, não conhecem a dinâmica aqui do lado do Modal Mais, né, da plataforma, de como a gente lida com isso. E saibam vocês que os grandes heróis, né, aqui do Modal Mais, do ponto de vista da distribuição, são os RIs das gestoras, tá? Porque eu não fico perturbando o gestor todo dia. Né? O gestor ele tem que estar lá na mesa, operando, vendo preço, vendo ativo. O RI, né, o cara do relacionamento com o investidor, é quem me salva, é quem atende as minhas demandas, é quem vem aqui trocar ideia comigo e marcar agenda para fazer live com gestores, para fazer conteúdo. Então, primeiro, agradecer aqui à equipe, e aí, de uma maneira ampla, do mercado de RIs, porque eles são os nossos salvadores. Eu sempre falo que um RI ativo salva a minha vida mais do que o gestor, porque o gestor ele tem que estar olhando papel ativo. Né? E aí, Ricardo, te agradecer, e aí estendo o agradecimento a todos os RIs do mercado que me atendem aqui também, e pedir para você contar um pouquinho da nossa trajetória, da sua trajetória, e contar para a gente também, porque aí você é o cara mais indicado nessa mesa, que conta isso para todo mundo, que vende isso para todo mundo, a estratégia dos fundos disponíveis aqui, para depois a gente entrar no gera, na alocação, né, na parte de fato ali de como é feito o processo de decisão de escolha de ativos dentro da Atlas One. Combinado, Vitor. Eu que agradeço aí a descrição do que faz o RI, eu acho que esse é o papel, né? Eu cheguei aqui na Atlas no ano passado para justamente ser essa interface com o nosso investidor, com o potencial investidor e com, né, os cotistas do modo geral, sejam eles de plataforma, da local, ou então de family office e por aí vai, né? Eu venho de uma trajetória de empresa de tecnologia, na verdade, onde eu fiquei 3 anos fazendo uma frente com o mercado latino-americano e agora 100% dedicado ao mercado financeiro, da parte de renda variável. Né? E eu gosto de falar, né, para começar a explicar a Atlas One, que além da experiência que o time tem aqui na casa, como o Thomas e o Subo já puderam traduzir um pouco, nós somos uma casa de 100% renda variável. Né? A gente trabalha com fundos de ações, né? E dentro aqui da Atlas One a gente tem os 2 principais fundos sendo um long only, né? Um fundo de ações Brasil institucional, que o Thomas é o gestor, e um long bias, que o Subo é o gestor, que é um fundo também de ações,
só que não só o Brasil, com ativos internacionais e com uma ideia, né, de ser mais versátil, mais rápido ali no dia a dia, que às vezes a renda variável exige, né? Então, para começar a apresentar esses fundos, pelo long only, é uma carteira, de novo, de ativos Brasil, onde a gente vai tentar construir em 20, 25 ativos, né, todo o nosso processo de investimento, com as empresas que a gente consegue entender a vantagem competitiva, consegue entender o modelo de negócio, que a gente enxerga um potencial de crescimento, e aí trabalhando com exposições de, por exemplo, 2% até 15%, tá? Com uma concentração maior de investimento nas teses que a gente tem maior certeza, né? Que a gente consegue enxergar melhores resultados. Tá? Já no long bias, vai ser um fundo, primeiro, voltado a um retorno absoluto, ou seja, a regra é não perder dinheiro, né? E depois a gente conseguir gerar um ganho de capital. E aí, com uma carteira que não só vai ter essas ações que a gente seleciona como ideais para o portfólio, mas também outras estratégias dentro do fundo para ajudar também a preservar o capital e ter uma volatilidade controlada, digamos assim, né, Vitor? Então, além dessa carteira comprada, a gente vai ter uma estratégia de pares long e short, a próprio short de ativos e arbitragem, né? Que para quem já está mais acostumado com os termos do mercado financeiro, são estratégias que ajudam a compor aí carteiras de fundos mais dinâmicos, assim, com um long bias, ou um long short, ou outros fundos que não sejam um longo. Acho que deu para fazer um overview aqui, Vitor. Deu perfeitamente. Eu sabia que você faria isso com maestria, porque, como eu falei, sempre é o RI que vem aqui me explicar o produto, me contar um pouquinho da estratégia, e sempre sai muito claro, né? O gestor, às vezes, ele está, como eu falei, o gestor está tão preocupado ali com o dia a dia de alocação, de quais são os melhores ativos, olhar a empresa, olhar o resultado, que acaba que muitas vezes ele não explica isso com tanta clareza quanto o RI. O trabalho do RI é sensacional. Bom, vamos voltar agora aqui para a parte da alocação e de como que essa alocação é feita. Primeiro, antes de tudo, antes da gente falar desse processo, conta pra gente o que é o tal do Gera. Aí, Tomás, Subô, fiquem à vontade, quem quiser começar, outro quiser completar. O que é o tal do Gera que eu falei tão bem, eu elogiei tanto aqui no início da nossa live? Quer falar? Bom, acho que a gente tem que dar um passo atrás, Vitor, só para contextualizar assim, por que a gente criou o Gera, né? Que quer dizer, geração esperada de retorno para o acionista. Quando a gente saiu com o JP Morgan, foi uma experiência muito boa ali, durante um ano, que a gente pôde conviver, né, e capturar um conhecimento muito interessante de uma gestora, a maior gestora global de renda variável ativa, né? Então, a maior gestora do mundo, a gente sabe quem é, né? Mas aí é por ETFs e tal, né? O JP ele se caracteriza por ser uma gestora de ações ativas e a maior do mundo, ou era a maior do mundo na época. E aí a gente entendeu que com o uso da tecnologia e a digitalização do processo de investimento era muito importante. Eles tinham 200 gestores, mais de 500 analistas espalhados pelo mundo, e tinham que ali ter um depositário de inteligência e metrificar tudo que você faz de forma clara e objetiva para que você possa ser mais eficiente e produtivo no seu dia a dia. Então, quando a gente saiu do JP, a gente falou, a primeira coisa que a gente tinha que fazer é digitalizar o nosso processo de investimento, né? E essa digitalização passou por repensar como você faz a análise, como você constrói a carteira, como o seu processo de investimento, vamos dizer assim, foi amadurecendo nesses últimos 11 anos que a gente está junto aqui, ou mais, 12 anos agora, juntos aqui, entregando esse produto de qualidade para o investidor. Então, a gente passou ali e é um processo muito interessante, que é um processo de, vamos dizer assim, de repensar tudo aquilo que você faz e como faz, e aí a gente chegou à conclusão que para simplificar tinha que simplificar, e aí a gente partiu para o Gera, que simplifica em 3 grandes números ali, como a gente pensa as histórias que a gente está investindo. É claro que por trás disso, por trás do número, tem um trabalho enorme que é feito pelo analista para entender qualitativamente a empresa, que é onde a gente gasta mais tempo, provavelmente, entendendo o modelo de negócio profundamente, e, é claro, passam pelos números. Mas o Gera, ele é, na essência, o retorno esperado que a gente projeta para aquela ação ao longo dos próximos 5 anos. Então, se eu tenho um Gera de 20%, hoje, quer dizer que
A minha expectativa é ganhar 20% ao ano nos próximos 5 anos, e ele é composto de 3 pilares mais importantes na nossa avaliação de como você deve ver ou enxergar o retorno de uma empresa. Um é o crescimento de lucro, então a gente gasta bastante tempo projetando ali a capacidade da empresa de crescer o seu lucro no período de 5 anos. O segundo ponto é a alocação de capital que a empresa faz, então como é que cada empresa está investindo o real marginal que ela está gerando, ela está reinvestindo no negócio para crescer mais de forma orgânica ou inorgânica, ou ela está devolvendo aquele fluxo de caixa marginal porque não tem mais o que fazer, porque não tem a oportunidade de investimento e ela devolve aquilo via um dividendo, uma recompra. Também é um pilar importante do retorno esperado. E o último pilar seria o múltiplo de saída, e como é que o papel está negociando hoje versus esse múltiplo de saída projetado que a gente tem nos próximos 5 anos. Então, se o múltiplo de saída está, vamos dizer assim, abaixo do mercado, abaixo do que a gente projeta, a gente tem um ganho potencial aí também para ser gerado via uma reprecificação do ativo. Então, ele consegue capturar na essência e explicar para a gente de onde está dando retorno, como esse retorno está se comportando, e isso a gente consegue ter um número todo dia, porque a gente tem o preço do ativo, as projeções não mudam de forma, vamos dizer assim, constante, a gente, vamos dizer assim, reavalia as empresas pelo menos 4 vezes ao ano quando ela solta os resultados, mas com isso você tem uma métrica que é muito valiosa e acaba se tornando uma bússola importante para a gente no tempo. Então, hoje, por exemplo, a nossa carteira como um todo está projetando um retorno de quase 21% ao ano nos próximos 5 anos. Se você assumir que hoje a renda fixa ali, o custo de oportunidade de investir em bolsa está por volta de 15%, tem uma gordura boa ali para você estar investindo em renda variável hoje e ganhar esse diferencial. Então, foi muito importante no nosso projeto aqui, a gente simplificar e ter metas objetivas de retorno e metas que pudessem ser ali transportadas para o mundo digital, que eu acho que é o futuro. A gente digitalizar, usar tecnologia, ciência de dados para evoluir enquanto gestora, analista e gestora como um todo. Excelente. Subo, você quer completar com alguma coisa? Acho que só complementando o que o Thomas falou, acho que o GERA é uma métrica quantitativa extremamente importante para a determinação dos ativos que nós queremos ter no portfólio, mas ele não é apenas, não é a única métrica, por assim dizer. Acho que é importante que a gente olhe muito para o lado qualitativo das coisas, olha muito para o modelo de negócios, olha muito para as vantagens competitivas e olha também para a distribuição que esse GERA pode ter, porque não é um cenário único que vai fazer com que a companhia tenha aquele retorno. Na verdade, é uma distribuição. Então, a gente tem que pensar muito de uma maneira probabilística. Qual a probabilidade de a gente não apenas fazer aquele GERA, mas a probabilidade da gente ter um retorno muito inferior ao que a gente está projetando, porque o cenário pode mudar. E estar atento a mudanças de cenário, tanto do ponto de vista, principalmente do ponto de vista micro, talvez tão mais importante do que você ter um número ali que aparenta ser rentável. É por isso que é muito importante a gente entender qualitativamente as companhias, o modelo de negócios, o que a companhia vai fazer, o que a gestão vai fazer, a alocação de capital deles, se eventualmente eles vão comprar ativos, como o Thomas mencionou, se eles vão pagar dividendos. Então, meio que se colocar no lugar do gestor, enfim, da gestão da companhia e pensar como eles fariam, tocariam o negócio no horizonte médio e longo prazo. Não, excelente. Vocês falaram um pouco ali no início sobre a questão da análise qualitativa das empresas, a qual, inclusive, eu acho que é extremamente relevante, talvez até mais relevante do que o dado final ali, preço de tela, porque é dali que você extrai o que aquela empresa pode valer no futuro ou uma opinião sobre se ela é uma empresa saudável, que vai ter crescimento e coisas do tipo. Eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente quais são os principais pontos que vocês analisam no qualitativo e que trazem valor para vocês nessa análise, que vocês olham e falam, poxa, essa empresa aqui, se é que é possível ter uma regrinha de bolso, tá, gente? Pode ser que a resposta seja, olha, não tem que olhar cada caso, cada empresa. Mas, por exemplo, você pode olhar alguns fatores primordiais para que o investidor que está em casa assistindo o nosso programa possa
tentar olhar ali na carteirinha deles, né? Apesar que eu sempre deixo muito claro que a minha recomendação é coloca dinheiro no fundo de ações. Gestor profissional faz isso, olha isso para você, 24 horas por dia, 7 dias por semana, são literalmente viciados em fazer isso. Eles gostam muito, são extremamente focados e dedicados a essa função. Mas caso ele queira fazer uma comparação, quais são os principais pontos ali qualitativos que vocês avaliam na hora de escolher uma boa empresa? Falar aqui de forma, assim, um resumo, né? Que a gente olha, são 4 pilares fundamentais na nossa opinião, né? Então, como o Subô falou, um pilar, né, começa pelas pessoas, pela gestão, né? Entender quem são as pessoas que estão tocando o negócio, qual a capacitação dela, qual a liderança que eles têm, qual o conhecimento, né? Qual o alinhamento que eles têm com os resultados, com a estratégia de desenvolvimento da estratégia de longo prazo da empresa. Então, entender profundamente ali as pessoas que estão por trás do negócio. Eu acho que isso é fundamental. O segundo pilar, que é muito importante, eu acho que ele, né, historicamente, ele era uma letrinha, que era a governança. Hoje ele está migrando para 3 letrinhas, que é o famoso ESG, né, que é o ambiental, o social, e agora a parte de governança. Na governança, a gente já gastava muito tempo nos últimos 25 anos aí, entendendo ali como é que a governança da empresa está evoluindo, né, a proteção aos minoritários, e por aí vai, o alinhamento, remuneração dos executivos, estratégia de longo prazo e outros pontos. Então, entender a governança sempre foi fundamental. E agora a gente está, né, entrando, a gente vê o ESG como um instrumento de gestão de risco. Então, a governança, né, é um risco positivo ou negativo, agora o ambiental e social também entram nessa equação. Então, entender quais são os riscos e oportunidades que existem ligados, né, à questão ambiental e à questão social também. Você precisa estar fazendo ali um trabalho, né, que agrega valor não só ao acionista em si, mas a todos os stakeholders, né, que são impactados aí pelo negócio. Então, entender o ESG mais como um instrumento de gestão de risco é importante para a gente. A gente não vai deixar de investir numa empresa porque ela, né, por exemplo, tem aquele problema horroroso de Brumadinho, mas nem por isso a gente vai deixar de ser investidor de Vale, se a gente acreditar, né, que a Vale está tomando, né, as medidas cabíveis para, né, sanear aquele problema e aquele risco que ela, obviamente, correu ali naquele momento. Mas, então, gestão, né, ESG, o outro pilar muito importante, né, é o modelo de negócio, entender profundamente ali, né, como é que aquela empresa atua, quais são as vantagens competitivas que ela tem, né, da onde estão vindo essas vantagens competitivas, né, no desenvolvimento do produto, na capacidade de colocar um produto que seja mais barato e melhor, em outras barreiras de entrada, pode ser o canal de distribuição, né? Pode ser um aspecto tecnológico que a empresa domina, enfim, quais são, como é que a empresa, como é que o modelo de negócio da empresa funciona, para que a gente possa entender onde estão os riscos e as oportunidades, né? Onde são as opcionalidades de crescimento que aquela empresa tem. Então é muito importante entender o modelo de negócios na essência e entender de onde vem, né, a vantagem competitiva que aquela empresa tem. E, finalmente, entender o retorno, né? Acho que ver o retorno, para a gente, é importantíssimo. O retorno sobre o capital empregado, entender de onde ele vem, né? Se é uma questão de custo, se é uma questão de poder de preço, né? Conseguir colocar preço de forma constante, já que o produto é muito diferenciado, se é uma questão outra, né, que faça com que o retorno seja acima do custo capital, né, ponderado aí de forma constante e sustentável no tempo, né? Então, entender o retorno do negócio é muito importante. Eu acho que se você entender esses 4 pilares de forma, né, bastante profunda, eu acho que você vai ter um conforto, né, maior, né, de investir naquela empresa, ou não, né? Ou você vai chegar à conclusão que realmente essa empresa é vulnerável aqui na governança, ela é vulnerável no retorno, na sustentabilidade do retorno, ela é vulnerável no modelo de negócio dela porque, né, as barreiras de entrada são pequenas e por aí vai. Então é muito importante, como o Subô falou, entender de forma qualitativa ali. É ali que a gente gasta a maior parte do nosso tempo e depois a gente, né,
começa a traduzir isso para os números de forma mais, vamos dizer assim, objetiva. Só para, talvez, complementar, Vitor, dando um pouco de exemplo para que os ouvintes possam tangibilizar um pouco o que a gente está falando, eu vou dar aqui exemplos que podem ser positivos ou negativos de cada uma dessas 4 vertentes diretrizes que o Thomas mencionou. Então, por exemplo, rapidamente aqui no caso de gestão, você vê, por exemplo, que um CEO como o Wilson, que era da CPFL, depois ele virou o CEO da Eletrobras, e agora ele é o CEO da Vibra. O que ele fez ao longo da carreira dele, como o posicionamento estratégico, o conhecimento, a experiência que ele traz para as companhias, muda completamente a tese de investimento da companhia. Ele tirou uma companhia, como o caso da Eletrobras, numa situação extremamente difícil, de endividamento alto, e quando ele saiu, a companhia estava extremamente saneada, né? Quando ele saiu, o papel, me lembro, caiu coisa de 10%, 12%, e quando ele entrou, foi apontado para ser, por exemplo, CEO da Vibra, o papel subiu uns 10%, 12% também, para você ver o impacto que faz uma gestão qualificada. A parte de ESG, dando aí só um exemplo da questão de governança, o que pode fazer, por exemplo, um ativo ser barato, mas cuja governança não ser tão bem feita? É o caso, por exemplo, de Smiles. E aí, no caso, eu posso te dar uma série de outros exemplos de papéis ativos que são baratos, mas cuja governança ele basicamente destrói valor. O caso de sustentabilidade do modelo de negócios, meio de pagamento. Basicamente, o que era a Cielo há 4, 5 anos atrás. Se a gente não consegue entender em médio e longo prazo para onde essa indústria vai, para essa companhia vai, a gente eventualmente pode estar comprando uma coisa que aparenta ser barata, mas que ao longo do tempo destrói o valor. E para finalizar, a questão de retorno, né? Você pega o caso da Equatorial, que é uma companhia que é de um setor regulado, mas como o setor elétrico, mas que ao longo dos últimos 10, 15 anos te deu retorno sobre capital empregado extremamente alto, que basicamente deu o que a gente chama de compounder, né? Porque ele gera caixa e gera retornos acima do custo de capital ano após ano, e que gera ao longo do tempo uma criação de valor muito importante. Obviamente, tudo isso aqui junto com uma gestão boa, com um modelo de negócio que seja sólido. Então, assim, a gente não pode olhar isoladamente cada um desses fatores, olhando isso aí em conjunto, juntamente com o Gera, te dá a possibilidade de montar um portfólio que seja bastante sólido, olhando para médio e longo prazo. Excelente, Tomás. Tá dando eco aí, produção? Isso, boa. É que a gente está com probleminha de eco aqui nessa live de hoje, pessoal. Eu gostei muito da explicação de vocês. Eu acho que ela traz a filosofia de vocês aqui de maneira bem objetiva e bem prática para os investidores. Só que aí eu fiquei com uma curiosidade, tá? E assim, é uma curiosidade bem minha, assim, pelo que vocês contaram. Eu devo ter escutado aqui a palavra lucro, valor, lucro, valor, lucro, 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 valor, resultado, 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 algumas vezes ao longo das falas de vocês. Geralmente isso está intrínseco, né? Quando o gestor toca muito em algum tema, está intrínseco que eles têm uma característica muito clara de buscar algum tipo de empresa. E aí eu fiquei curioso aqui. Vocês, mera curiosidade, tá, gente? Eu não faço a menor ideia da resposta que vem daqui dessa minha pergunta, mas vocês, por acaso, tendem a fugir daquelas empresas que não geram lucro no curto prazo? Vou dar um exemplo, empresas de tecnologia, né, que reinvestem muitos dos seus lucros para gerar alavancagem, para gerar multiplicação de valor no longo prazo, mas que você passa ali, às vezes, alguns anos, por exemplo, Facebook, muitos anos sem gerar lucro, Uber, muitos anos sem gerar lucro. Estou usando 2 exemplos de tecnologia lá fora, mas podemos usar casos aqui também do Brasil. Isso é um tipo de empresa que não agrada muito a vocês, ou é apenas uma conclusão minha aqui que não faz muito sentido? A gente não tem preconceito aqui, a gente gosta de investir em boas oportunidades. Se a gente identificar uma empresa, né, que esteja especificada de uma maneira que a gente enxerga uma assimetria muito positiva, né, entre o valor percebido e o valor realizado, né, no mercado, a gente vai investir nela, né? O que é muito importante a gente entender ok, a empresa está crescendo, ela está investindo pesadamente, ela não está rentável, né, durante um certo tempo, mas a gente tem que, o desafio entender como é que vai ser esse caminho, né? É um caminho onde você consegue, após um período de 3, 4, talvez até 5 anos, né, de investimentos grandes,
partir para um momento onde a empresa começa aí sim a entregar, né, resultados mais fortes e até um lucro, né, positivo, eu acho que é muito importante. Então, assim, a gente identificar uma assimetria de valor e enxergar e ter convicção, né, no caminho trilhado pelaquela empresa. A pior coisa do mundo, né, como investidor, é você estar investido, por exemplo, numa empresa que não gera lucro e não ter convicção, né, do caminho que aquela empresa vai trilhar para gerar um resultado positivo. Então, assim, a gente tenta fugir desse tipo de armadilha, porque isso geralmente leva à perda permanente, né, e a gente quer eliminar ou minimizar perdas permanentes, assim, quando a gente investe. Então, assim, é muito importante, a gente não tem preconceito, a gente investe em estatal, a gente investe em empresas de commodity, a gente investe em empresas que não necessariamente são rentáveis hoje, mas a expectativa é que sejam rentáveis, né, no futuro. Então, assim, o que a gente busca aqui são as melhores oportunidades dentro de um processo de investimento que é muito robusto, né? Então, se ele passar por esse processo de investimento, não temos problemas. Excelente. Você falou, Tomás, sobre empresas de commodity, falou sobre empresas estatais. E aí eu lembrei aqui que o Subô, no início do nosso papo, falou sobre a questão de olhar commodity, né, de ser um cara mais profundo nisso. A gente sabe que o mercado de commodity está intrinsecamente ligado à macroeconomia, por ser um mercado onde a flutuação de preços é livre, né? Então você tem ali questões de safra, né? Você tem questões de comércio exterior rodando, você tem toda a questão, por exemplo, no caso do Brasil, do câmbio, né? A gente sabe que o Brasil especificamente, né? O Brasil é agro, né? Como a gente sabe, apesar da gente ter esse viés aqui de que Brasil é São Paulo e Rio de Janeiro, grande parte do Brasil é produtor de commodities de alguma maneira, seja grãos ou seja minerais. E aí eu queria saber como é que Subô, para você acompanhar esse mercado, né, de empresas ligadas ao setor de commodity, onde você tem tanta variabilidade ali no meio do caminho. Como que você consegue escolher as empresas boas? Como que você consegue ver a empresa que pode gerar melhor valor com tantas incertezas macro e microeconômicas que podem surgir nessa classe de ativo que não é fácil para ninguém operar, que é o setor de commodity? Como, assim, dando talvez um passo para trás, Guido, eu acho que os bons negócios são aqueles que você consegue entender, você consegue explicar. Começou a ficar muito complicado para explicar o que a companhia faz, qual que é a proposta de valor da companhia, fica um pouco mais difícil fazer esse investimento. Então, assim, acho que isso também vale para o mundo de commodities. Também tem que procurar quais são os drivers de valor em cima de commodities. Commodities, a maneira como basicamente assim, o mercado físico, ele funciona muito com base em oferta, demanda e estoque. Tá? Grosso modo é isso daí. Então, sim, você está 100% correto que a demanda, pelo fato de commodities ser um ativo global, muitas vezes você precisa entender como é que está a demanda global. Do ponto de vista de oferta, idem, também é uma oferta global. E tem ativos que eles são mais ou menos difíceis de entender. Tem mercados que são completamente livres, como é o caso, por exemplo, o mercado de petróleo. É extremamente livre, líquido, né? Você consegue, por exemplo, produzir petróleo aqui sem problema algum. Você pode exportar esse petróleo para os Estados Unidos, para a Ásia, tudo isso dependendo de como é que é o diferencial de frete, diferencial de qualidade de petróleo. Tem outros commodities que são um pouco mais difíceis, por exemplo, a parte de açúcar, pelo fato de você ter muita tarifa de importação, pelo fato de você ter muita regulamentação dentro de cada um dos países, então fica um pouco mais difícil a gente saber a questão de oferta, demanda e por aí vai. Então, o que a gente busca entender sempre, no caso das commodities, é entender em que ponto do ciclo as commodities se encontram. Tá? Isso daí é extremamente importante porque, como o próprio nome diz, né, são commodities cíclicas globais, ou seja, ele tem períodos de pico, tem períodos de vale. É muito importante a gente entender, seja de acordo com o histórico, seja de acordo com o custo marginal, seja com base no que a gente está imaginando no futuro, em que ponto ele se encontra. E o ponto número 2 é entender, e talvez isso aí seja o mais importante, o que as ações de commodities hoje elas estão precificando, né? Eventualmente você tem uma commodity que está no low, está no ponto mais baixo,
e eventualmente assim é a melhor ponto de você comprar o ativo, porque o mercado por alguma razão fala assim, escuta, eu não quero pagar nada por isso aqui porque a commodity está num nível extremamente baixo. E muitas vezes esse é o melhor momento para você comprar o ativo, porque, de novo, se a commodity está no nível baixo, isso vai fazer com que a oferta ela seja restrita, isso faz com que em algum momento no futuro você tenha um equilíbrio de oferta e demanda, que faria com que você tivesse o aumento do preço da commodity e, consequentemente, estar posicionado naquele ativo antes disso acontecer possivelmente a maneira mais inteligente da gente poder capturar essa criação de valor. Então, a gente acompanha uma série de commodities, no caso do Brasil, você tem algumas commodities apenas, então, por exemplo, minério de ferro, estamos falando de Vale, CSN, Usiminas, no caso de aço, estamos falando de aço plano, estamos falando de Usiminas, aço longo, estamos falando de Gerdau, estamos falando de petróleo para Petrobras, petroquímica para Braskem, ou seja, em cima de todos os ativos que hoje negociam na Bolsa de Valores e que dependem da commodity, a gente faz uma análise sobre cada uma dessas commodities. Como é que estão os spreads petroquímicos, como é que está a tendência do preço do petróleo de acordo com oferta e demanda, e por aí vai. E aí, a partir daí, a gente faz a seleção daqueles ativos de equities que melhor possam dizer para a gente a melhor relação risco-retorno, ou seja, aquele que pode identificar a melhor trajetória para a commodity juntamente com uma precificação interessante para a commodity. Então, é um pouco a maneira como a gente pensa. Excelente, Subbo. Realmente, como eu falei, o setor de commodities traz uma complexidade muito maior mesmo para avaliação, e você mostrou um profundo conhecimento, como já conhecia, né? Como eu falei, você não é novo no cara a cara com o gestor, a gente já conversou sobre isso na outra vez, então, putz, é muito bom ver que vocês olham isso com esse tipo de cuidado. Eu tenho agora uma pergunta que acho que a gente está chegando próximo também daqui a pouco do final do programa, mas é uma pergunta que eu tenho feito com recorrência a todos os gestores de ações que vêm aqui no cara a cara com o gestor há pelo menos 3 meses, porque eu quero ver de fato a dinâmica das respostas, como que elas vão se comportar. Eu perguntei para alguns gestores aí ao longo dos últimos meses o que eles achavam em relação a preço de ações aqui no Brasil, se estava barato, se estava caro, né? A gente vê a bolsa ali 110, 115 mil pontos, oscilando ali de 100 em 100 alto, né? 100 a 110, 115. E a gente teve aí ao longo, obviamente, do Covid, né? A bolsa despencando a 60 mil pontos. Só que, desde então, né, desde a bolsa nessa mínima histórica dela, ela recuperou muito e a gente teve uma desvalorização forte do real, que faz com que a bolsa em dólares não tenha se valorizado tanto, e empresas muito mais saudáveis, porque as empresas, apesar de sofrerem durante a crise, muitas delas vinham fazendo dever de casa, né, principalmente ali nos governos anteriores, governo Dilma e governo Temer, um dever de casa de limpeza de balanço, né, de refinanciamento, alongamento de dívida. Muitas empresas aproveitaram as mínimas históricas, inclusive de Selic, para alongar as suas dívidas. E aí, em cima desse contexto, a minha pergunta para vocês é, Selic agora está subindo, né, está voltando a ter alta. Alguns gestores dizem que está barato, que tem muita opção, que tem muita oportunidade. Alguns um pouco mais céticos, e aí, gente, não há certo ou errado aqui, investidores, tá? Só para deixar claro, eles convivem com opiniões distintas, isso faz bem ao mercado, e assim, só existe mercado porque há opiniões distintas, tem compradores e vendedores, senão não haveria mercado, se todos escolhessem um lado só. Mas alguns dizem que não, que o mercado não está tão barato assim, vis-a-vis a alta do juro e o trade-off que você tem da renda fixa. Vocês têm algum cenário base para isso? Vocês estão otimistas ou vocês acham que, olha, não está tão barato, mas tem que fazer uma boa seleção de ativos aqui, ainda dá para pescar boa oportunidade? Quer responder? Pode responder. Não, eu acho que assim, eu acho que na Bolsa sempre tem oportunidades. Assim, sempre. Hoje tem oportunidade, amanhã vai ter oportunidade. E assim, hoje o que eu acredito, eu vou dar um exemplo de como a dinâmica global ele está influindo sobre a dinâmica local e como isso pode criar oportunidades para aqueles que têm um horizonte um pouco mais de médio e longo prazo. Hoje, acho que não é segredo para ninguém que a gente está vivendo uma alta generalizada de commodities, certo? A gente está falando não apenas de petróleo, está falando de minério, está falando de aço, está falando de
petroquímica, estamos falando de soft commodities, estamos falando de absolutamente tudo, até a óleo de palma, né? Então você imagina que você está tendo uma transferência de renda, de recursos daqueles consumidores de commodities para os produtores de commodities, certo? E a gente sabe que, como eu coloquei anteriormente, é tudo uma questão de oferta-demanda. Isso aí em algum momento vai ser ajustado, porque isso faz parte da natureza do ciclo de commodities. Por outro lado, todas essas companhias que dependem do custo das commodities, e também, no caso do Brasil, não apenas isso, como também na questão do real, que desvalorizou bastante, tem suas margens sendo pressionadas, que quando você junta isso aí com um cenário macroeconômico desafiador, em que eventualmente as famílias têm já um orçamento limitado, faz com que você tenha a inabilidade de repasse de preços e, portanto, compressão de margens. Qual a conclusão que está acontecendo? O mercado ele compra as empresas de commodities, e você pode olhar na valorização do retorno das companhias de commodities, não apenas esse ano como ano passado, e você verifica como as companhias, por exemplo, de consumo, que dependem desses insumos, eles têm sido muito penalizados na Bolsa. Tá? Então, você pega o caso, dá dois exemplos aqui. Natura, que depende muito do óleo de palma, mais subiu, mais que dobrou o preço. Alpargatas, por exemplo, depende muito do butadieno para fabricação das havaianas, que depende, por sua vez, da petroquímica, do petróleo, etc. Então, você vê que se o mercado exagera por um lado, ele dá oportunidade para aqueles que têm uma visão de médio prazo em fazer uma alocação inteligente de capital, né? Ou seja, você pode, eu não estou dizendo nem que Alpargatas, nem que Natura seja eventualmente um investimento interessante hoje, mas estou dizendo que o mercado está penalizando, talvez de uma maneira permanente, uma compressão de margem que é simplesmente conjuntural. Da mesma maneira que é conjuntural a inabilidade dos mesmos do repasse de preço. Então, é só uma abordagem para mostrar que todos os dias na Bolsa tem uma oportunidade. E hoje, eventualmente, para quem tem uma visão mais de médio e longo prazo, estar posicionado em cima desses ativos que estão sendo muito penalizados, ele vai reverter em ganhos, sendo que a gente nunca sabe exatamente quando essas reversões acontecem. E justamente como gestor, nós temos que estar posicionados, fazer uma gestão de risco que possa ter uma diversificação de carteira para que, quando esse cenário se materializar, a gente está posicionado em conseguir justamente obter esse ganho, de novo, olhando sempre no médio e longo prazo. Acho que, não sei se eu respondi essa questão para você. Não, respondeu muito bem, inclusive. Era bem esse o foco mesmo, assim, se vocês tinham alguma questão de olhar essa parte de preço, efetivamente. E essa sua resposta ela é muito boa, e eu gosto, e aí sou eu, particularmente na física, eu gosto quando a resposta é nessa linha aqui, olha, pode ter coisa cara, pode ter coisa barata, mas tem que estar investido, tem que estar alocado. Né? Eu fiz um estudo há pouco tempo, até aqui em parceria com outro gestor, e mais focados em small caps, e ele mostrava lá que se você tirasse os 13 maiores pregões ali da história de um período X, o retorno de um ativo lá qualquer, de uma carteira simbólica, cairia de algo em torno de 150% para menos 4%, se você tirasse os 13 principais pregões. Então, ficar fazendo market time nem sempre é a melhor alternativa, né? Você vai fazendo uma poupança, você aumenta um pouquinho a exposição no segmento de renda variável, pensando agora no cliente como pessoa física, aumenta um pouquinho a exposição no segmento de renda variável, quando você está mais otimista, diminui um pouquinho, mas não fica tentando pegar o high da curva e o low, pegar a máxima e a mínima histórica de nenhum ativo, e muito menos de um fundo. Né? Mantenha a sua exposição sempre recorrente, tem sempre boas oportunidades, e para isso que os gestores profissionais servem. Pessoal, a gente está chegando aqui já a 50 minutos do programa, próximo aqui do nosso fim. Queria abrir aqui os últimos minutos para vocês deixarem as considerações finais, deixar algum último recado para o nosso investidor, fiquem à vontade. Eu queria agradecer aí, Vitor, você, a Modal, pela oportunidade. Eu acho que é o que você falou, né? Eu acho que tem que ter um horizonte de investimento de longo prazo, tem que ter uma alocação, né, vamos dizer assim, confortável ali dentro do seu apetite de risco, né? E como o Subor falou, né, acho que o mercado, apesar, né, de estar num momento mais difícil, existem muitas oportunidades de você comprar excelentes empresas, né, que talvez estejam num momento difícil, mas que você sabe que são ganhadoras, né? Ele mencionou a Natura e a Alpargatas,
eu acho que, né, a chance de você ter dinheiro, de estar investido nessas duas empresas no médio e longo prazo é muito pequena. São empresas, né, com modelo de negócios excelente, com uma governança, uma gestão, uma capacidade de gerar retorno diferenciado. Então, assim, ter uma visão mais de médio e longo prazo ajuda a você ter vamos dizer assim, um portfólio ganhador na renda variável, né, de forma saudável. Então é muito importante ter essa visão e não ficar, né, negociando ali no dia a dia, ter um horizonte definido e confortável aí de risco, que você, né, durma bem à noite. Exatamente. Subo, quer deixar algum recado aqui para o nosso investidor? Não, eu acho que, enfim, não sei se eu comentei isso aí contigo da última vez, mas é a minha opinião pessoal. Eu acho que a Bolsa brasileira, ela é uma oportunidade que hoje ela parece difícil investir, dado todos os riscos que você está olhando, e principalmente olhando para o retrovisor, o que aconteceu com a performance das ações, né? No entanto, ele, paradoxalmente, ele passa a ser até uma decisão mais fácil de fazer o investimento, porque a atratividade dos ativos, hoje ela é muito alta. Então, acho que só complementando o ponto que você levantou anteriormente, sim, eu acho que a Bolsa, em termos absolutos, ela está barata, em termos absolutos. Em termos relativos, ela apresenta uma série de oportunidades e atratividade. E geralmente as coisas elas funcionam um pouco assim no mercado financeiro. O que parece difícil, na verdade, é fácil. O que parece fácil nem sempre é muito fácil ganhar dinheiro. Exatamente. Ricardo, quer deixar algum recado também para o nosso investidor aqui? Com certeza. Inclusive, eu queria me colocar à disposição para todo mundo que quiser conversar aqui com a casa, tá? Entrar no nosso site, nas nossas mídias sociais, LinkedIn, Instagram, para entrar em contato e também acompanhar os estudos que a gente coloca por lá, as informações dos fundos, né? Entender um pouquinho melhor as estratégias, né? As diferenças do long bias e do long only. E, mais uma vez, agradecer a Modal e a você, Vitor, por esse bate-papo que foi excelente. Que isso, Ricardo. Eu que agradeço vocês imensamente. E, Subo, corrobore e assina embaixo aqui o que você falou, né? O investidor ele tem que criar cultura na mentalidade, na cabeça dele, no momento que parece que está difícil, que é o momento certo de você começar a pensar em alocar naquela classe de ativo. Comprar 120 mil, 140, 150 mil pontos a bolsa é um momento ruim, de repente. Obviamente, olhando o relativo, olhando o cenário. Né? Então, na hora que você está muito na dúvida, é que geralmente as ações estão mais baratas, estão mais fáceis, né? Então, você não vai comprar o prédio quando ele está pronto, você vai comprar ele na planta, porque você tem um potencial de valorização durante a obra ali. Então, acho que esse é um sinal que o investidor tem que ter, é um mantra que o investidor tem que ter, e mais do que isso, compra com recorrência, vai fazendo poupança, vai alocando recurso recorrentemente na classe de ativo, não tenta acertar única e exclusivamente o melhor momento. Vai colocando recurso e vai deixando que uma gestora profissional como a Atlas One aqui, que fez esse papo de quase uma hora com a gente, cuide desse seu recurso. E aí, obviamente, se vocês gostaram aqui do produto, gostaram do nosso bate-papo, eu faço um convite para vocês aplicarem nos fundos da Atlas One. Lembrando, são 2 fundos, um fundo long only, que é o fundo que está sempre comprado em ações, né, que a gente chama de direcional, né, que ele está ali escolhendo uma carteira e carregando, né, e o fundo long bias, que eventualmente faz uma operação de arbitragem, faz um long short, e que costuma ser uma boa porta de entrada para aquele investidor que nunca investiu em ações, mas tem uma curiosidade de entrar nesse mercado. Eu costumo dizer que é o lugar ali que você bota o pé na água e sente a temperatura, que é o fundo long bias aqui da Atlas One. E como que você acha os fundos? De maneira muito simples. Entra no seu banco digital, vai lá investir, procura fundos de investimentos e tem uma lupinha. Assim que você entra na lista de fundos, tem uma lupa. Eu sempre falo bem na lupa, porque a gente tem uma quantidade enorme de fundos. Se você ficar rolando lá, você vai demorar uma vida, está arriscado não achar. Então você vai na lupa, escreve Atlas. Não temos nenhuma outra gestora com o nome Atlas aqui, somente a Atlas One. E vão aparecer os 2 fundos, Long Bias e o Long Only. E aí basta você entender qual é a estratégia que se encaixa melhor no seu perfil e tentar fazer ali a alocação. Lembrando, sempre visando o longo prazo, para você pegar o Gela de 5 anos, que eles olham ali como digamos assim, um norte, um caminho a ser seguido. Bom, então é isso, pessoal. Agradeço imensamente a vocês que participaram aqui de todo o nosso programa e aguardo vocês aqui na próxima quarta-feira no Cara a Cara com o Gestor. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!